A paz do Senhor, falando EBD, de volta desta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Missões, o clamor da última hora. Hoje nós estaremos fazendo menção da lição de número 6, a vocação missionária da igreja neotestamentária, quer dizer, da igreja do Novo Testamento. O versículo do dia se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 18, que nos diz desta maneira: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A verdade aplicada nos ensina que o nosso propósito missionário deve ser semelhante ao da igreja primitiva. Tá bem? Vamos guardar esta frase, nós vamos usá-la constantemente na lição de hoje. Também os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, explicar as 2 grandes igrejas do Novo Testamento. O segundo objetivo, apresentar o ministério missionário do apóstolo Paulo. E o terceiro objetivo, mostrar a missão em Atos dos Apóstolos. O momento de oração, ela nos pede que a igreja, oremos para que a igreja de Cristo cumpra com veemência o propósito para o qual foi criada. Tá bem? Então nós falamos dos objetivos, falamos do tema e vamos agora para a nossa análise da lição de hoje. Veja que eu baseei toda ela na questão do tema. Sempre digo que a nossa explanação é uma explanação temática, tá? Não é por tópico, mas temático. Então, o tema é a vocação missionária da igreja neotestamentária. Nós falamos bastante sobre a questão de vocação, do chamamento, do chamado da igreja. Obviamente, nós sabemos que a igreja ela foi criada com uma especificidade, ela foi criada para algo, e dentro desta criação, ela tem um chamado. Dentro desse surgimento da igreja, ela surgiu com um propósito, ela nasceu com um propósito, ela foi chamada, ela foi vocacionada com um propósito. Qual é o propósito? A evangelização, o ganhar almas. E dentro desse sentido, nós vamos, eu separei como ponto principal da nossa análise a questão aqui: como deve ser, então, desempenhada esta função? Se a vocação missionária da igreja neotestamentária, como que ela deve desenvolver? Como deve ser feito? Como deve ser planejado, especificado? Como deve ser desenvolvido toda esta vocação? Veja, a ideia principal que eu separei é esta questão, que deve ser semelhante, está na lição, veja, está na lição. A verdade aplicada diz: o nosso propósito missionário deve ser, quer dizer, a nossa vocação, o nosso propósito missionário deve ser semelhante ao da igreja primitiva. Isto me ensina que o exemplo maior para que eu desenvolva, apesar de eu ter muitas ideias, de obter muitas ideias, de ver muitas ideias, de ouvir muitas ideias, qual deve ser o propósito? Deve ser semelhante ao da igreja primitiva. Por mais que eu tenha, vamos dizer assim, por mais exemplos que eu tenha, o exemplo maior deve ser a igreja primitiva. Ora, nós veremos por quê. Por que a igreja primitiva? Por que a igreja que nasce? Por que a igreja que começa? Por que a igreja que está se estabelecendo? Por que a igreja... Porque quando olhamos para este estabelecimento, nós enxergamos sucesso, nós enxergamos crescimento, nós enxergamos desenvolvimento. Tá bem? Veja, existem situações que são trazidas a nós que não nos dão, não nos trazem o crescimento que é o que nós precisamos, que é o que nós temos em vista, crescimento da igreja. Apesar de serem bons, bonitos, atrativos, mas não cumprem aquela função, aquela tarefa que nós precisamos
que é a questão do crescimento da igreja. O crescimento da igreja, não um crescimento não somente em quantidade, mas principalmente na qualidade. Obviamente que não desprezamos a quantidade, mas ao invés de somente quantidade, nós prezamos pela qualidade da igreja. E isto é crescimento. Tá bem? Quando nós falamos desta ideia de ser semelhante à igreja primitiva e olhamos para o passado, obviamente primitivo, olha-se para o passado, o que nós vemos? Nós vemos o destaque de duas grandes igrejas que nos trarão dois grandes exemplos, motivos, dois grandes planos de trabalho. Para quê? Para que a igreja, para que a vocação do Novo Testamento, veja, a vocação missionária para a igreja neotestamentária, por que ela produziu, por que ela alcançou objetivos tão altos, números tão altos, por que ela conseguiu um sucesso tão esplendoroso, tão magnífico? Primeiro, nós vemos aqui duas grandes igrejas do Novo Testamento. Obviamente, quando falamos disso, nós estamos falando de Jerusalém, que é a igreja mãe, é a igreja do batismo, né? Alguns a têm como a igreja mãe, é a primeira igreja, né, que é fundada. Veja, é a igreja do derramamento do Espírito Santo, é a igreja que está imbuída no poder, que recebeu o revestimento. E nós temos a igreja de Antioquia, que participa, que traz o exemplo de quê? De uma igreja que aplicava o melhor de si para a obra missionária. Nós vamos ver mais adiante aqui. Cada uma delas, dentro das suas peculiaridades, das suas particularidades, elas vão trazer exemplos para que nós copiemos, para que sejamos semelhantes a esta igreja primitiva. O evangelismo, a evangelização ou as missões, elas só podem ir de vento em polpa a partir do momento em que nós utilizamos métodos, formas que são provenientes da vontade de Deus, que são provenientes da inspiração do Espírito Santo. Por isso eu digo, nós podemos ter planos das melhores ideias, das melhores, as mais bonitas, nós podemos ter materiais os mais caros possíveis. Porém, se esta vocação ela não estiver baseada na semelhança da igreja primitiva, nos moldes da igreja primitiva, nas formas da igreja primitiva, nós não teremos, ou o sucesso será ínfimo, muito pequeno, ou não obteremos sucesso de nenhuma maneira. É sempre aquele vai e volta, entra e sai, cresce e diminui, quer dizer, não há uma constância. Tá bem? Dentro deste plano, então, nós temos aqui os dois grandes exemplos, as duas grandes igrejas do Novo Testamento. A igreja que está em Jerusalém, como nós dissemos, alguns a chamam de igreja mãe, tá? É a igreja do batismo com o Espírito Santo, da efusão, do derramamento, e a igreja de Antioquia, que é uma igreja totalmente voltada para missões. Tá? Tanto a sua formação quanto a formação dos seus obreiros, ela é totalmente missiológica. E aqui nós teremos dois grandes exemplos de poder e de estrutura, de planejamento, de forma de trabalhar. Tá? Dentro disto, nós também veremos, dentro também da igreja de Antioquia, nós teremos o ministério missionário de Paulo, do apóstolo Paulo, que é um chamado específico. Eu coloquei aqui como chamado específico. E também nós veremos a missão, como nós temos aqui, as duas nos objetivos da lição, o ministério de Paulo, apostólico de Paulo, é um ministério específico, óbvio. Deus deu um ministério a ele, o Senhor o chamou para ser um pregador aos gentios. Uma igreja de Antioquia também já estava fazendo isso. E a igreja de Atos, a missão em Atos dos Apóstolos, já é um chamado, uma vocação geral. Nós não vemos somente o apóstolo Paulo trabalhando, mas todos os apóstolos, todos aqueles que aprenderam, todos os discípulos, todos os alunos, todos aqueles que estiveram com os apóstolos, agora fazendo missões. Tá? Eles foram feitos discípulos e o discipulado foi eficiente e eficaz a tal ponto de que estes agora novos obreiros, eles vão com a mesma ênfase,
com a mesma veemência, com a mesma ideia, com a mesma vontade de copiar aquilo que eles aprenderam dos seus mestres. Eles copiaram dos seus mestres. Os apóstolos aprendem de Cristo e os discípulos aprendem dos apóstolos. E nós teremos aí grandes missionários, grandes pastores, que também estarão devotando sua vida para a evangelização nas suas respectivas igrejas, e alguns irão além das fronteiras. Tá bem? Então nós temos aqui uma introdução, vamos para o ponto de número 1. Na introdução da lição, nós já temos aqui a ideia, né? Nós temos as duas grandes igrejas, e dentro delas, ou nesse escopo de ensino, nós vamos ter o quê? São duas igrejas, tá bem? Duas igrejas, a de Jerusalém e de Antioquia, ambas com focos distintos, tá bem? Focos distintos, nós vamos ver mais adiante, mas com a mesma missão. Porém, antes de falarmos de uma missão, nós precisamos aprender como desenvolver esta missão. E como que nós vamos aprender a desenvolver? Vamos olhar aqui. Veja que a ideia do momento de oração é para que a igreja cumpra com veemência o propósito para o qual ela foi criada. Ora, como eu acabei de dizer, para o que a igreja foi criada? Obviamente que a sua participação ela é multifacetada. Porém, na questão do seu objetivo principal, da sua prioridade, qual é? Ganhar almas. A igreja, ela surge com o intento de pregar as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, seus ensinos, e com isso fazer o quê? Ganhar almas para o reino de Deus. É para isso que o Senhor destina a sua igreja. Ele disse, ide fazer discípulos de toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bem? Esta é a ideia. Quer dizer, a partir do momento em que nós falamos no nome de Jesus e chegamos ao ponto do ato batismal, é que esta alma está na presença de Deus. Ninguém vai batizar ninguém a partir do não partindo da ideia de que ela já se converteu. Tá bem? Agora, este ponto do batismo vai do tempo que a pessoa vai demonstrar a sua transformação, demonstrar a sua conversão. Ninguém levantou a mão, soca dentro do tanque batismal e toca o barco e deixa por isso mesmo. De maneira nenhuma. Então, nós vemos aqui que a oração é para quê? Para que a igreja cumpra, quer dizer, principalmente a igreja dos nossos dias, com veemência o propósito. Qual é o objetivo para o qual a igreja foi criada? Então, pregar as boas novas ou andarmos nas boas novas que foram criadas para que nós andássemos nela, diz o apóstolo Paulo, e também o ganhar almas, porque a Bíblia sempre, no livro da Sapiência, ele diz aquele que ganha alma, sábio é. Então nós temos aqui, primeiro, dentro da vocação que deve ser semelhante à da igreja primitiva, qual é a primeira vocação qual a primeira chamada, qual é o primeiro olhar que nós temos que ter? O cumprir com veemência. Tá? Este veemência aqui, ele vai falar com afinco, ele vai falar com desejo, com alma, com desejo ardente, aquela veemência, fazer a obra missionária evangelística com as características dos primeiros cristãos, dos primeiros obreiros, dos primeiros discípulos, dos apóstolos, e até mesmo olhando para o exemplo maior da nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos a todas estas coisas. Veja que nós temos a tendência de copiar, mas se formos copiar, imitar aqueles que nos impulsionem de uma maneira muito eficaz para fazermos a obra de Deus. Tá? Não adianta ficar copiando evangelista de gabinete, não adianta ficar copiando missionários de gabinete, sendo que não vão nos trazer nenhum tipo a questão da veemência está totalmente fora. Né? A questão da veemência, daquilo que se faz com o coração, com a alma, veementemente, é uma coisa que nos faz desempenhar
a função, o propósito para a qual a igreja e para a qual também nós fomos chamados. Ora, é muito maravilhoso, é muito bonito nós vermos dons, nós vermos maravilhas, mas é muito mais bonito e compensador também nós vermos almas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito, e por que não dizer o propósito fundamental? Me perdoem só um minutinho. O propósito fundamental, já que estamos falando de missões, estamos falando de escola bíblica dominical, é nós olharmos para quê? Nós olharmos que a visão também da escola dominical é ganhar alma, é ganhar almas. Ora, esse é o propósito desde o princípio, lá com Robert Hicks, quando ele vê toda aquela criançada, toda aquela meninada, à toa, sem fazer nada, perdido no domingo, o que ele faz? Vamos instaurar a escola bíblica dominical. Veja que ele participa da vocação evangelística da igreja com uma visão diferente. Ele usa uma característica diferente. Ao invés de ele encher as mãos de folhetos, ao invés de ele encher as mãos ou sair pelas esquinas, o que ele faz? Ele simplesmente aluga um lugar, põe um lugar e ali ele traz as crianças, ele fornece a instrução, letras exatas, e com isto também, ele também fala do amor de Jesus Cristo por aquelas crianças. É uma forma de evangelização, é uma forma de salvar. Veja, então ele copia, ele se torna semelhante à igreja primitiva, por quê? Porque ele vai imitar o sucesso através de métodos em que ele viu a igreja praticando. Tá bem? Então vamos lá. Cumprir com veemência, como nós já falamos e citamos até o caso da escola bíblica dominical. Às vezes nós perdemos a visão de que a escola bíblica dominical ela tem por finalidade ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? A estruturação da igreja, conquanto a doutrina, ensinamento, ótimo. Mas não podemos perder de vista que a escola bíblica dominical, a sua prioridade é ganhar almas, é evangelizar também e primeiramente. Tá bom? Nós então vamos falar agora das duas igrejas. Veja, nós temos a igreja de Jerusalém, nós temos a igreja de Antioquia, e aqui o escritor ele vai nos trazer, na introdução, a ideia de duas igrejas com focos objetivos distintos, quer dizer, com objetivos distintos. Por quê? Jerusalém está ligada a quem? Aos judeus. Nós estamos falando isto constantemente. E Antioquia aos gentios. Tá? Da onde sairá o apóstolo dos gentios? Veja, apesar de os focos serem distintos, uma está olhando para os judeus e a outra para os gentios, porém, na questão da missão, é a mesma. Qual é a missão das duas? Evangelizar tanto judeus quanto gentios. Evangelizar tanto um quanto outros. Ganhar para Jesus tanto uns quanto os outros. Veja, não há uma disparidade, não há um distanciamento da missão, tá? Da vocação. A vocação são duas igrejas distintas, porém, veja, focos distintos, judeus e gentios, porém, com a mesma missão. Qual é a missão? Falar das boas novas. Obviamente, a igreja de Jerusalém, grandemente constituída por judeus, dos discípulos, dos apóstolos, o que vai acontecer? Uma maior facilidade de atingir este povo. E a igreja que nasce dos gentios, com os gentios, ela tem a facilidade também de atingir este povo. Então, nós vemos aqui a questão de focos, não de missão. O foco é um. Tá? E assim também é na obra missionária evangelística nas igrejas. Tá? Existem grupos distintos trabalhando dentro da igreja. Alguns têm um foco distinto. Tá? A forma de atingir, de chegar é distinta. Mas a missão tem que ser a mesma. Veja, se você pegar aqui, vamos lá, um foco para evangelização, a distribuição de alimentos, é um foco. Mas, veja, a distribuição de alimentos e a distribuição de folhetos são focos, são formas, são métodos diferentes, distintos.
mas a missão é a mesma. Qual é a missão? Salvar almas, fazer com que aqueles que vão receber o alimento recebam também do alimento espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convertendo-se a Ele, e aqueles que vão receber o folheto vão receber uma porção maior ainda da palavra de Deus, e com isso a intenção é o quê? Ganhar almas. Lembrando que quem ganha almas, sábio é. Tá bem? Então, quando falamos de foco, nós não estamos falando de missão. Tá bem? Missão é uma só. Evangelizar, é pregar as boas novas, é transmitir os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, as formas, os focos, as fórmulas que nós vamos usar, podem ser muitas, distintas, várias, desde que elas obedeçam a um padrão bíblico, tá? Não pode ser uma novidade aí que caiu do céu, sei lá de onde veio, eu usei o termo cair do céu, mas que tenha base bíblica, tem que ter base bíblica. Senão, se nós chegarmos a comparar com a Bíblia e não acharmos nenhum ponto, como nós veremos aqui, nenhum ponto de contato, nenhum elemento comum para que nós possamos desempenhar o fator principal, que é aplicar as boas novas, esta fórmula, ela já não é bíblica e com certeza ela não vai trazer os frutos desejáveis. Podem até trazer frutos, mas frutos que não condizem com a vontade, com o desejo da palavra de Deus. Tá bom? Vamos mais adiante, então. Veja, com focos distintos, mas com a mesma missão. Tá? Está isto na introdução. No ponto de número 1, então nós temos a missão da igreja no Novo Testamento. Tá? E nós já dissemos no início, tá? Os focos da igreja de Jerusalém e os focos da igreja de Antioquia. Tá bom? Porém, a missão é a mesma. No ponto de número 1, a igreja em Jerusalém, a igreja em Jerusalém é considerada por muitos estudiosos como a mãe do cristianismo primitivo, tá bem? Nós falamos também algo sobre isto. Já adiantamos mais uma coisa, tá? Porém, o que eu quero destacar no ponto de número 1 é isto aqui, olha. A igreja crescia. Veja que a vocação, o chamado, é para que a igreja, para o que ela foi criada. Qual? Ganhar almas. Se trabalharmos semelhantemente à igreja primitiva, qual será o resultado? Veja, o resultado não pode ser outro, a não ser o crescimento. Mas nós vamos ver o crescimento dentro destas duas principais, ou das duas grandes igrejas do Novo Testamento, cada uma dentro do seu foco, cada uma dentro do seu projeto, daquilo que a distinguia, que a separava. Veja, então a igreja crescia, primeiro a igreja de Jerusalém. Por ser a igreja da efusão, ela cresce o quê? Através da pregação, das operações de maravilhas, por intermédio de Pedro e de João. Então veja, nós temos um crescimento, principalmente nós que somos crentes pentecostais. Tá? Nós precisamos nos ater a isto aqui. A igreja cresce, primeiro, através da pregação. Tá? Aí você vai dizer, e a outra não é? Porém, nós vamos dar uma visão diferente. Nós vamos complementar esta visão, vamos ajustar esta visão. Então, veja, através da pregação, não tem outra forma de crescimento da igreja a não ser pela pregação. E como crerão se não tem quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Veja que a ideia da pregação ela é fundamental, ela é vital. Não existe outra forma, ainda que apareçam muitas fórmulas, mas a forma em que o Senhor instituiu para que a igreja transmita o seu evangelho é através da pregação. Tá bem? Então vamos lá, pregação e as operações de milagres, que acompanhava a pregação genuína da palavra de Deus. Veja que nós olhamos, como nós veremos aqui, a missão em Atos dos Apóstolos, que nós vamos acompanhando do primeiro capítulo até o capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que toda a pregação ela está amparada por operações de maravilha, seja o batismo com o Espírito Santo,
seja cura, seja ressurreição, seja... Nós vamos ver o Espírito Santo corroborando com a pregação dos apóstolos. Mas por quê? Porque eles continuavam iguais à igreja primitiva. Eles continuavam semelhantes à igreja primitiva. E com isto, eles tinham o quê? Eles tinham o apoio do Espírito Santo realizando as maravilhas, as operações de maravilha. Veja que está escrito por intermédio de João, mas não era Pedro e João quem realizavam os milagres, era o Espírito Santo através da vida de Pedro e de João. Por quê? Porque Pedro e João continuaram fiéis à vocação da igreja, que continuou semelhante à igreja primitiva. Eles continuaram seguindo o padrão de Deus. Então não adianta, por mais bonito que seja a fórmula, se ela não seguir o padrão bíblico, o padrão de Deus, podemos esquecer. Pode ser bonito, pode ser caro, pode ser uma infinidade de coisas, mas a única coisa que não vai ser eficiente. Por que não vai ser eficiente? Porque quem é que traz a eficácia à pregação? É a Operação das Maravilhas. E a Operação das Maravilhas, ela é operada através do Espírito Santo de Deus, usando como ferramentas Pedro e João. Mas lembrando-nos que Pedro e João continuam fiéis à vocação da igreja primitiva e eles continuam agindo semelhantemente à igreja primitiva. Eles não mudaram. Veja, apesar das dificuldades, a igreja cresce, a igreja desenvolve, já tem mais de 10 mil membros, vamos dizer assim, mas ela continua fiel. Veja, ela não se adapta, ela não se ajusta aos problemas, pelo contrário, ela resolve os problemas porque ela está ajustada ao quê? Ao exemplo da igreja primitiva. Nós vamos ver, e nós estamos vendo isso em outras lições. Tá? Então nós temos aqui a igreja de Jerusalém, que cresce através da pregação. E a igreja de Antioquia? Veja, a igreja de Antioquia da mesma forma, mas olha aqui agora o foco, a missão é a mesma, mas olha o foco. A igreja de Antioquia, ou de Antioquia, alguns falam assim, como que ela cresce? Como que ela participa? Como ela está dentro da vocação? Como ela está inserida no plano de Deus? A igreja de Antioquia, ela participa o quê? Com o envio de seus... Veja, a ideia é de seus principais missionários. Quando falamos em missão, geralmente, como eu já tenho dito, missões e evangelização e a oração são os 3 trabalhos mais difíceis da igreja. Principalmente quando falamos em missão e retorno. Veja que o retorno, ele é um retorno a longo prazo. E é um retorno espiritual. Se alguém ou alguma igreja, denominação, quer fazer missões com o intuito de trazer alguma coisa, um benefício para dentro de casa, isso não pode, tá? Porque se trazer dinheiro é evasão de divisa e isto é um crime. Então, o que acontece? Quando se pensa em missões, nós tínhamos essa ideia há muitos anos atrás, que era assim, falava em missões, evangelização, enviar alguém, o pastor já olhava para aquele que dava trabalho. Fala, manda fulano, só dá trabalho mesmo, manda esse aí. É para missões mesmo. Mas olha que ideia interessante, por que Antioquia ela está entre as 2 igrejas, ela faz parte das 2 igrejas do Antigo, do Novo Testamento. Veja, enquanto a pregação aqui e a operação, ela cresce através da pregação e operação, através ou por intermédio de Pedro e João, a igreja de Antioquia, ela envia missionários, mas não é qualquer irmão, não é qualquer membro. Veja a qualidade, veja o interesse de ser igual à igreja primitiva. Ela manda seus principais missionários. Hoje nós temos aí, há um bom tempo atrás, nós sempre temos a ideia, né? Começou a destacar um pouquinho, já põe em cima do púlpito, já dá um cargo, já dá não sei o quê, e sem se preocupar. Tem uma ilustração que é chamada assim, de pescadores sem peixes.
né? E alguém vai lá e resolve pescar e pega um peixe muito grande. Pega um peixe muito grande. A função dele seria pescar. Mas quando viram aquilo, o que fazem? Já chamam ele, já dão um cargo, já dão um título, já vai dar palestra, já vai isso, e a arte de pesca ficou para trás. O que aconteceu lá na frente? Por ser um ministério infrutífero, o que acontece com o pescador? Ele olha para o outro companheiro e diz, vamos fazer o seguinte, o quê? Vamos pescar. Porque fomos chamados para isto. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos prendemos a estes tipos de coisa. O Senhor Deus capacita, levanta, veja, dentro dos seus principais missionários para a salvação dos pecadores, quem está? Barnabé, Paulo, Marcos, e mais à frente vem Silas. Mais à frente, Silas será convidado. Agora, e veja uma base, uma frente missionária de uma igreja constituída por Barnabé, Paulo, Marcos e Silas. Não, isso é o ataque dos sonhos. É o ataque dos sonhos de qualquer time. Isso aqui é a base missionária dos sonhos de qualquer igreja. Mas o que acontece? Infelizmente, quando vemos ou quando vem que alguém está se destacando, que alguém se destaca, o que é que eles fazem? Eles simplesmente teriam inventado alguma coisa para Barnabé, outra para Paulo, outra para Marcos, outra para Silas, e o que aconteceria com a pesca? Lembra lá do pescador sem peixe? Não ia ter mais pesca, porque iria estar cada um ocupado com aquilo que os homens queriam que eles fizessem. Mas a igreja, o que ela faz? Ela se mantém dentro do exemplo, né? A igreja, tanto Jerusalém quanto Antioquia, ela deve se manter semelhante à igreja primitiva. E isto traz a nós também. Tá? Porque, veja, é de fundamental importância que a pregação genuína ela volte. Não somente a pregação genuína voltar para os nossos púlpitos, para os nossos missionários, para os nossos evangelistas, mas também a operação de maravilhas, a operação do Espírito Santo na nossa vida. Sem a atuação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isto. Veja, porém, a pregação por intermédio de quem? Olha, Pedro, João, Barnabé, Paulo, Marcos e Silas. Quando pensarmos em missões, quando pensarmos em evangelização, pensarmos no melhor da igreja. Não no melhor da igreja no sentido de ser melhor do que os outros, mas aqueles que vão fazer, que vão cumprir a sua parte, que vão desenvolver o seu ministério, a sua missão, com veemência, com aplicação, com vontade, com desejo ardente de estar na presença de Deus. Então, para nós, hoje em dia, o que? A pregação e a operação de maravilhas, mas também o que? Com os principais da igreja, com os principais membros, aquele que realmente tem chamado. Não é enviar qualquer um, não tem tu, vai tu mesmo. Ah, aquele ali dá trabalho, ah, aquela lá dá trabalho, manda isso aí. Não. Pelo contrário, aqui, ó, Barnabé, Paulo, Marcos e Silas. Tá bem? Mas também não adianta ter um time deste se não tiver uma pregação genuína, se não tiver a operação de maravilhas por intermédio destes missionários, mais a ação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo. Vamos para o ponto de número 2. Tá bem? Nós vamos gastar o mesmo de número 2. Veja, nós vamos falar sobre Paulo e a missão. Então, está aqui o ministério missionário de Paulo. Paulo e a missão. Então, Paulo foi extraordinário. Foi o the best. Paulo foi um dos melhores. Mas por quê? Veja, que tudo nós temos um porquê. Por causa da forma como ele viveu em prol do Evangelho. Tá? E isto fala da forma, da veemência, fala da dedicação, fala do nosso empenho, da nossa disposição em fazermos algo para Deus. No caso, chamar Paulo de extraordinário, pode até alguém dizer assim, mas todos os discípulos eram iguais. Sim, mas veja que o desprendimento, a sua forma de trabalhar, de agir, ela era totalmente diferente dos demais. Por quê? A forma com que ele vive em prol do Evangelho. Ele vive em favor do Evangelho. A sua vida e a sua morte, ela está totalmente, ele diz, viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Veja, o Senhor me retirou de um lugar
e me colocou como um pregador do seu evangelho. Nada mais, então, justo do que eu fazer esta obra da melhor maneira possível. Tá? Então, por que Paulo é extraordinário? Havia alguma coisa especial? Paulo tinha uma formação óssea, estrutural diferente? Paulo era mais inteligente do que todo mundo? Paulo era isso? Não. Simplesmente como ele viveu, como ele resolveu devotar a sua vida a Cristo. E a nossa diferença também é esta. Tá? Alguns entregam a sua vida. A minha vida eu entrego a Deus, a do seu filho ele entregou por mim. Veja, a ideia de se entregar, tá? Mas esse se entregar aqui não é como uma obrigação, é um voluntário, é uma entrega voluntária. E isso aqui faz toda a diferença quando nós, cristãos, nós aprendemos a nos voluntariar, a nos oferecer, a nos colocarmos à disposição de Deus para estas coisas. Então nós precisamos, veja, Paulo foi extraordinário, por quê? Por causa da forma como ele viveu. Como ele viveu? A vida dele toda foi em favor, foi em prol do Evangelho. Tudo que ele fez, tudo que ele pensou, tudo que ele orou, tudo que ele buscou, tudo que ele sofreu, tudo que ele se alegrou foi em prol do Evangelho. Não havia outro significado na vida de Paulo que não fosse o Evangelho. Não havia outra razão, outra motivação na vida de Paulo que não fosse o Evangelho. E nós precisamos nos preocupar com isso. Veja, esta determinação, também este viver voltado, este viver em prol do Evangelho, fez com que Paulo, no ponto de número 2.1, está escrito assim, Paulo e suas viagens missionárias, quando falamos em viagens missionárias, parece até uma coisa gostosa, ou viagem, que legal, né? Ainda mais missionária, que beleza. Mas veja, a vida de Paulo, ela estava tão unida a Cristo e à cruz de Cristo, que nada o desanimou. Depois, ou fez com que ele abandonasse a Cristo, ou murmurasse contra Deus. São coisas que nós vemos apresentadas nos dias de hoje muito claramente em nossa vida. Por quê? Veja, qualquer coisa, você vai vir falar com o irmão, ele está desanimado. Você vai falar com o outro, ele está abandonando tudo. O outro não para de murmurar, não para de reclamar. Mas por que isto? Porque a sua vida, ela não é vivida em prol do Evangelho de Cristo. Veja, esse cristão, ele ainda não conseguiu assimilar a ideia de que o viver é Cristo. Ora, se estou crucificado com Cristo, o viver é Cristo. Se vou morrer, o morrer é lucro. Tá bem? Então, quando nós temos esta consciência, este entendimento, nós vamos viver de uma maneira que, por mais adversidades e sofrimentos que nós tenhamos, nada pode nos desanimar. Nós estaremos sempre animados, sabe? Aquela alegria, aquela satisfação, aquela felicidade. Nós nunca sequer pensar em abandonar a Cristo. Tá? Vamos nos lembrar de novo de Policarpo. Ele disse, ele nunca me deu nenhum tipo de razão para abandonar, para negá-lo, e não vai ser hoje. Quando nós olhamos por todas as situações, ainda que paremos para pensar, veja, nós não vamos encontrar nada que nos atraia, que nos convença de que podemos abandonar a Cristo. Tá bem? E é esta a vida de Paulo. Veja, ele não desanima, ele não abandona a Cristo, ou sequer murmura contra Deus. E quantas vezes, ao invés de orarmos, nós estamos em constante murmuração, reclamação. E a murmuração é um tipo de ingratidão. Tá bem? É um tipo de ingratidão contra Deus. Porque a partir do momento em que eu estou murmurando, é porque eu não estou satisfeito com nada do que Deus está fazendo na minha vida, seja qual for a área, tá bem? E quando eu estou murmurando e dentro deste propósito da ingratidão, qual será o próximo passo? É a apostasia.
é abandoná-lo. É abandoná-lo por quê? Porque nada que eu faça, ou nada que Deus faça, me traz ânimo, me traz alegria. E o profeta, ele diz assim, vou procurar trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Por quê? Existem coisas que nós trazemos à memória que nos desanimam, principalmente os momentos de sofrimento, as circunstâncias ruins que nós vivemos dentro da nossa vocação missionária ou dentro da vocação que nós temos na nossa vida. Tá? Mas o que acontece? Como que nós vencemos o desânimo, a vontade de abandonar a Deus ou de ficar murmurando? É trazendo à memória o que nos traz esperança, o que nos dá esperança. Tá bem? E quantas vezes nós vimos isto, principalmente no Salmo de número 126, quando os salmistas olham para toda a destruição de Israel e diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Veja que uma lembrança fez com que todo este tipo de coisa ruim, ela saísse da mente, do pensar daqueles judeus que estão voltando agora dos 70 anos de cativeiro, Tá bem? Eles olham, vem destruição, vem quebra, vem fogo, vê chama, vê cheiro de fumaça, madeira queimada, mas alguém diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres e vamos fazer a obra de Deus. Um pega a colher de pedreiro, o outro pegava a espada, o outro pegava isso, o outro pegava aquilo, e cada um ia fazer, né? Debaixo da batuta de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, e eles conseguiram fazer isso, tá bem? Mas tudo isso está envolto o quê? Com a forma como nós vivemos em prol do Evangelho, ou como vivemos o Evangelho. Se vivemos um Evangelho, como Paulo diz, apenas para esta vida, se vivemos Cristo apenas para esta vida, seremos os mais miseráveis, desanimados, com vontade de abandonar e murmuradores dos homens. Mas, se a nossa visão é como a de Paulo e também dos demais obreiros, nós vamos ver que é uma vida totalmente diferente. Vamos para o ponto de número 2.2, sem correr? Então vamos lá. 2.2 ele vai falar sobre Paulo e as suas cartas. Tá? Paulo e suas cartas. Veja que ele vive em prol que quando ele não está perto, o que ele faz? Ele envia cartas. E nestas cartas, ele vai expor tudo aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele precisa transmitir, aquilo que ele precisa elogiar, aquilo que ele precisa puxar a orelha, aquilo que ele precisa incentivar. Veja, por quê? O zelo e diligência com a obra de Deus. A preocupação de Paulo é tanta e o seu viver é tão maravilhoso em prol do Evangelho que faz com que o seu zelo e a sua diligência, elas se destaquem na sua vida. Elas se destaquem. E esse zelo e diligência é com a obra de Deus. Com a obra de Deus. Por quê? Porque Paulo se preocupava com a igreja. Hoje nós vivemos que algumas pessoas estão assim, tanto faz como tanto fez. Se para frente vem, se para trás também vem. Né? Outros ainda vão ao ridículo de dizer, caindo o meu, está tudo certo. Está tudo certo. Mas veja que se nós queremos a vocação da igreja de hoje, a missiológica da igreja de hoje, se é ser semelhante à igreja, deve ser semelhante à igreja primitiva, veja que também a nossa vida deve estar de acordo com a vida daqueles que frequentavam a igreja primitiva, que é fazer o quê? Veja, na vida de Paulo, viver em prol do Evangelho, tá bem? Para quê? Para que nada nos desanime, para que não nos dê essa vontade de abandonar a Cristo ou murmurar contra Deus, mas pelo contrário, este viver baseado numa vocação que é semelhante à da igreja primitiva, vai fazer com que o zelo, que a diligência é você ser diligente, é você fazer aquilo com frequência, tomando cuidado, agindo de todas as maneiras, sendo diligente, para não perder o bonde, para não perder a fila, para não perder o lugar. Então, com diligência, você vai seguir o quê? Com a obra de Deus,
Fazendo o quê? Se preocupando. Ora, mas irmão Maurício, mas é Deus quem cuida, eu tenho que me preocupar. É lógico, é lógico. É Deus quem cuida, é Deus quem faz, é Deus quem opera. Porém, Ele quer ver de nós também qual é o grau, tá? Qual é a forma como vivemos em prol do Evangelho. Me preocupo. Veja, Paulo tinha toda a ciência de que o Espírito Santo de Deus, que não eram obras da lei, que era o próprio Deus, que era Cristo quem cuidava da igreja, mas ele chega em momentos que ele diz, eu senti dores de parto por vocês. A minha preocupação é tanto com a igreja que me fez escrever 13 cartas. A minha preocupação é tanta que eu fui e fiz 3 viagens missionárias. A minha preocupação é tanta que eu cheguei a ficar desmaiado de tanto apanhar, mas levantei, sacudi a poeira e fui para cima. E qual é o nível da nossa preocupação? Veja que não é somente, então, como a forma vivemos em prol, mas também como agimos. Se o nosso agir é um zeloso ou se somos relaxados. Tá? Relaxados. Por quê? A Bíblia diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, o relaxado ele é diferente do zeloso. O zeloso não é relaxado, ele é diligente. O relaxado não é diligente, ele age de qualquer maneira, ele age de qualquer forma. Então, como é que nós estamos agindo? Somos relaxados ou estamos seguindo o padrão, sermos semelhantes à igreja primitiva? Tá? Se nós olhamos a vocação missionária da igreja neotestamentária, qual é esta vocação? Ela deve ser semelhante à da igreja primitiva. Qual era a igreja primitiva? Nós vamos ver tudo aqui, vamos para o terceiro e último tópico, vamos gastar também um tempo razoável aqui, tá bem? Estamos aí com 46 minutos de lição, tá bem? Então, quando nós olhamos no ponto de número 2, que é a questão Paulo e a missão, nós vamos ver por que Paulo foi tão extraordinário, por que o seu ministério chama tanta atenção. Primeira coisa, como ele viveu em prol do Evangelho. A sua vida foi toda ela devotada, até o último dia, ela esteve voltada para, ou em prol, em favor do Evangelho. Tá bem? Quando olhamos para Paulo, não o vemos desanimado, não o vemos querendo abandonar Cristo, não o vemos murmurando. Pelo contrário, nós vamos ver Paulo sempre zeloso e diligente com a obra de Deus. Porque, veja, a preocupação. Qual é a nossa preocupação hoje? Tanto faz como tanto fez? Vamos viver relaxadamente ou vamos nos preocupar a tal ponto de nós copiarmos ou nos tornarmos semelhantes à igreja ou à vocação da igreja primitiva, Quando nós olhamos para o ponto de número 3, nós temos aqui a missão em Atos dos Apóstolos, quer dizer, em todos os 28 capítulos do livro que leva este nome, escrito por Lucas, e nós temos aqui. Então, se em Paulo nós temos um chamado específico, em Atos nós temos um chamado geral. Nós vamos ver tanto discípulos, apóstolos e gentios trabalhando em prol da obra missionária. Então, a primeira lição que eu aprendo é que se eu quero seguir um padrão semelhante ao da igreja primitiva, eu não preciso de cargo, eu não preciso de uma credencial, não estou dizendo que isso não seja importante. Eu estou falando que alguns se prendem a isso e privam suas vidas do privilégio de trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, porque estão presos a coisas que não são essenciais. Então, nós olhamos então para a missão em Atos dos Apóstolos. Tá? Quando vimos toda esta operação, o que nós precisamos nos lembrar? Que quem guiou e conduziu os apóstolos para a boa obra foi o Espírito Santo. E isto estava muito claramente ligado à teologia dos apóstolos, dos discípulos. Nenhum deles se consideravam autossuficientes, nenhum deles se consideravam melhores uns dos que os outros, e nenhum deles se consideravam independentes de Deus. Pelo contrário, veja que todos os ministérios estão atrelados à pessoa do Espírito Santo e ao poder pentecostal,
que emana do Espírito Santo, tá? Pentecostal. Poder pentecostal. E veja, nós precisamos voltar para isso, nós precisamos nos atentar. Como está o nível do poder pentecostal, do dunamis pentecostal na nossa vida? Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Virtude, poder, dunamis. Tá? Como está a nossa vida? Como está a nossa união? Como é que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo para esta boa obra? Tá? Quando nós vemos todas estas maravilhas acontecendo, pessoas dando testemunho, vidas surgindo como pontos fundamentais para que a obra de Deus ela continue, nós temos que nos lembrar que quem age, quem opera, quem convence, quem salva, quem transforma, quem levanta, quem enche, quem batiza, quem dá os dons do Espírito, é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz. O Senhor é Espírito Santo. O Deus é Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, veja, principalmente nós como pentecostais, nós precisamos voltar. Veja, voltar. Se Paulo, a sua vida, viveu em prol do Evangelho, viveu também em prol da busca do Espírito Santo, do derramamento, da efusão, do revestimento, do poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. E nós, como professores de escola dominicais, nós, como professores, superintendentes, pastores, tá? Se nós estamos engajados, se nós estamos pensando em nos engajar, se nós queremos entrar para este santo ministério, nós temos que lembrar que, veja, a base de tudo isto é a pessoa bendita do Espírito Santo trabalhando na minha e na sua vida. Tá? Então, veja, o ponto de número 3, o Espírito Santo foi quem guiou e conduziu, tá, os apóstolos para a boa obra, para as boas obras. E veja que a Bíblia nos diz que as boas obras foram feitas para que andássemos nela. Mas como vamos andar nas boas obras se nós somos maus? Mas a partir do momento em que o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, ele nos transforma, ele opera maravilhas em nós, ele vai fazer com que nós mudemos a nossa natureza, o que é que vai acontecer? Veja, nós seremos guiados e conduzidos, como os apóstolos foram para toda boa obra, para toda boa obra. Veja que não é qualquer obra, mas tem aqui o boa, para toda a boa obra. E nós precisamos nos preocupar extremamente com isso. Tá? Meu querido irmão, meu querido aluno, meu querido superintendente, professor e pastor, veja, vamos nos lembrar do poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal. Teu povo batiza. Se eu errei a letra, desculpa. Tá bem? Mas veja, nós não podemos perder de vistas, irmãos, nós não podemos perder de vistas que o fundamento, veja, a vocação deve ser semelhante à da igreja primitiva. Não adianta eu procurar novos paradigmas, novas visões, novo isto, novo aquilo. Não, eu tenho que copiar semelhantemente à igreja primitiva, lá no começo. Como é que eles começaram? Eles começaram confiando na palavra, na pessoa bendita de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu não posso mudar esta base, eu não posso mudar este princípio, eu não posso mudar esta lei. Tá bem? Veja, Paulo traz, nós vemos duas grandes igrejas baseadas nesta lei. Então, Jerusalém, né, o batismo com o Espírito Santo, e Antioquia, com seus principais missionários. Não mandava qualquer coisa, não. Ele mandava. Como que essa igreja cresce? Pregação e operação de maravilhas. Paulo diz, eu fui até vós, veja, que eu não vou até vocês com palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Aleluia! É o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha e na sua vida. Então nós precisamos nos preocupar. Veja, a missão em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, desde do capítulo 2, do derramamento, da efusão do Espírito Santo,
até o capítulo de número 28, nós vamos ver o Espírito Santo sendo o guia, sendo o condutor, aquele que levou os discípulos, conduziu os discípulos, ele guiou os discípulos para quê? Para boas obras, para boas obras. Então, não vamos nos esquecer que este poder é pentecostal, porque está ligado a Atos capítulo 2, está ligado ao Pentecoste, ao derramamento do Espírito Santo, derramamento. Veja que depois disso, Pedro vai pregar cerca de 3.000 almas. Quando Pedro vai fazer a sua segunda pregação, cerca de 5.000 almas. Tá? Isso aqui fez o que? Pedro, de uma hora para outra, acordou o quê? Vamos elogiar? Acordou um Billy Graham, acordou um... Não, simplesmente ele amanheceu cheio do Espírito Santo. Agora, no poder pentecostal, a chama pentecostal inflamou o coração de Pedro de uma tal maneira que fez dele dos grandes evangelistas. Alguém olhou e disse, mas não é fulano, não é um pescador, e nós vemos ele agora pregando, nós vemos ele agora ensinando, e nós vemos ele agora ganhando milhares de almas através de suas pregações. Mas não eram pregações com o poder persuasivo de homem, mas com o poder de Deus, que é o poder pentecostal, poder de Deus. Tá bom? Vamos mais adiante, então, ponto de número 3.1, as características do evangelismo primitivo. Quer dizer, agora nós vamos olhar para lá e entender por que ele é chamado. Por que devemos copiar? Por que devemos imitar as suas características? Então, primeiro, eles estabeleciam. Veja que quando eles iam evangelizar, eles não evangelizavam de qualquer maneira. Eles não chegavam lá caindo de paraquedas, chamando a atenção de todo mundo, pedindo uma cuecacuela e um cuepo e achavam que isso ia funcionar. Primeiro, veja, deixa eu ler de novo aqui a palavra, característica. A primeira característica, eles estabeleciam um ponto de contato. É o chamado de gancho, né? Eles chegavam ali, vamos olhar de novo para a vida de Paulo lá no Areópago. Então, Paulo, ele está todo mundo falando, grandes homens, grandes mentes, grandes inteligências, ainda que mundanas, mas eram grandes filósofos, estavam ali filosofando, e Paulo, ele simplesmente dá um tempo, e ele procura um ponto de contato, tá? Qual é o ponto de contato? Ele encontra um nicho, tá? Um nicho vazio. Mas, irmão Maurício, agora eu quero ver você sair disso aí. Então, o ponto de contato é um nicho vazio. Qual era o elemento comum? Paulo precisava falar de Deus, de Cristo. Ele precisava anunciar. Mas no nicho vazio estava escrito o quê? Ao Deus, né, que no mínimo eles devem ter escrito com letra minúscula, desconhecido. Veja, aqui é um elemento comum, Deus. Aqui é o ponto de contato, é o nicho vazio. Ele achou ali um lugar que era depositado uma determinada imagem que não tinha nada. Só que o elemento, só aquilo não servia, mas ele precisa de um elemento comum, algo que chame a atenção de ambos, né, de todos eles, mais Paulo, para que ele entre e apresente Jesus Cristo. Então eles colocam lá o Deus desconhecido, desconhecido. Tá? Então aqui nós temos um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Deus. Paulo precisa falar de Deus. Qual é o ponto de contato? O lugar do Deus dele está vazio. Então ele encontrou um ponto de contato. Tá? Ali é o meu gancho. Só que eu preciso de algo em comum para começar a puxar uma conversa. Só um nicho vazio não adianta. Mas estava escrito embaixo, ao Deus desconhecido. Opa, eu quero falar de Deus. Agora sim, com letra maiúscula, Paulo quer falar do verdadeiro Deus. Então, o ponto comum está aqui. E o que ele faz, então? Que características são estas da igreja primitiva? E só então, depois de tudo isso, eles apresentavam a Jesus Cristo como o cumprimento das promessas de Deus. Tá? Então, vamos fazer um resumo. Eles liam a situação,
Eles liam a situação, eles observavam ao redor, ao derredor, tá? Depois, encontrando o nicho vazio, quer dizer, o ponto de contato, agora eles vão explicar, sabe? Interessante, né? O Deus desconhecido. É a mesma coisa do dia de Todos os Santos, né? Se ficou alguém para trás, coloca nesse dia aqui que está tudo certo. Tá bem? E eles vão explicar, Paulo agora vai explicar, a igreja primitiva vai explicar, né? É como se fosse uma pregação expositiva. Então você vai ler, você vai explicar e você vai aplicar. Tá bem? Então vamos lá, eles leem a situação. Depois eles explicam. Olha, este Deus desconhecido, interessante. Vocês não sabem o nome dele? Não. Poxa, legal, né? E foi puxando papo por aqui. Vamos conversando. Só que chegou a hora da aplicação pessoal. Paulo agora vai ensiná-los. Ele vai falar, esse Deus desconhecido, como Pedro diz lá atrás também, vocês mataram ele. Vocês o mataram. Apesar dele ressuscitar. Vocês o mataram. Veja que agora é a hora da aplicação pessoal. Paulo leu a situação, Paulo explicou a situação e agora Paulo vai aplicar a situação. Quer dizer, ele vai evangelizar no sentido estrito da palavra. Ele vai apresentar Deus. Ele vai apresentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, nós vimos, indo para o ponto de número 2, 3. Tá? Então, entendeu aqui as características da igreja de evangelização, da igreja primitiva? E o ponto de número 3, 2, que diz um livro sem conclusão. Por quê? Porque ele não terminou. A obra evangelística, a obra de salvação não terminou. Quem está fazendo isto hoje? A igreja missionária, a igreja neotestamentária, quer dizer, somos nós. E assim como Paulo, eu quero voltar de novo à questão de Paulo, toda a sua preocupação, tá? A nossa preocupação é que qual a importância da linha? Da linha que nós estamos escrevendo para a igreja, na história da igreja. Tá? Se nós seguirmos, se nós formos semelhantes se o nosso propósito for semelhante ao da igreja primitiva, a linha que nós vamos escrever, ela será maravilhosa. Se, porém, nós abandonarmos tudo, toda a base, toda a estrutura, e agirmos, a vocação da igreja neotestamentária for totalmente o oposto da igreja primitiva, qual será o resultado? E eu deixo a resposta do resultado para cada um de vocês. Amém? Espero ter ido a contento, ter conseguido o objetivo. Agradeço aos comentários, agradeço também as dicas que nos são passadas. Espero ter conseguido. Se não conseguir, me avisa de novo. A gente vai tentando de outra forma, tá bom? Mas procuramos distribuir aí tudo da melhor maneira possível, tá bem? Tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo bem explicadinho, sem correr. Leva um pouco mais de tempo, mas já que nós temos tempo para aprender, então vamos gastar tempo para aprender, tá bem? E quando sair para evangelizar, veja, copie as características. Estabeleça um ponto, não cai de paraquedas, né? Cadê o diabo? Cheguei, vou resolver tudo. Não é assim. Ou então chega lá no lugar e diz aí, me dá uma cuecacuela e um cueco. Não tem nada a ver. Veja, estabeleça um ponto de contato, nicho vazio. Encontre um elemento comum entre você e o seu auditório. Deus. Eles tinham um Deus desconhecido. No mínimo estava escrito com D minúsculo. O nosso Deus é o único Deus. Então, ponto comum entre eles, o elemento comum, falar de Deus.
E aí Paulo entra, então, apresentando Jesus como o cumprimento das promessas de Deus. E é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos fazer. Tenhamos estratégias. Tenhamos foco e vamos copiar, vamos ser semelhante, a nossa vocação semelhante à vocação e à forma de trabalho da igreja primitiva. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém.